Milionário emocionado se ajoelha para pedir desculpas a jovem negro algemado no tribunal. A sala do tribunal estava carregada de tensão. O ar era pesado e as paredes frias pareciam absorver cada sussurro. O general de 4 estrelas, famoso por sua disciplina rigorosa e olhar que paralisava, estava ali, no centro de tudo, acusado de um crime que não cometera. Seu semblante inabalável, habitualmente imponente, agora exibia um traço sutil de incerteza. À sua frente, um jovem negro estava algemado, os olhos cheios de medo e indignação. Era um momento que transcendeu a lógica. Todo mundo sabia que as aparências eram enganosas. Na bancada da defesa, a jovem advogada, filha de uma soldada que um dia serviu sob o comando do general, estava decidida a lutar. Seu cabelo cacheado balançava com cada gesto. Sua voz firme cortava a atmosfera pesada. Ela estava determinada, porém o opressor peso do sistema parecia se fechar sobre ela. As palavras que saíam de sua boca eram carregadas de paixão, mas a sala reverberava com murmúrios de ceticismo. O que fazer quando a verdade parece ser apenas um eco distante? Então, em meio ao embate eloquente entre a defesa e a acusação, Tiro certeiro fez sua entrada triunfal. O ex-soldado, um rival ardiloso que sempre se escondeu na sombra do general, olhava com um sorriso sardônico. Seus olhos brilhavam com malícia, como quem estava pronto para atacar. Velhas batalhas e promessas de lealdade quebradas vieram à tona com sua presença, e a tensão na sala aumentou. O público assistia em silêncio, as expressões variando entre expectativa e incredulidade. Diante da pressão crescente, o general começou a se sentir acuado. Cada golpe verbal da defesa e da acusação fazia seu coração acelerar. Ele não estava acostumado a estar do lado fraco, e a estranha sensação de vulnerabilidade era como um aperto no peito. E então, algo inexplicável aconteceu. À beira da desesperança, ele tomou a audaciosa decisão de ajoelhar-se diante do jovem algemado. Um silêncio esmagador tomou conta da sala, enquanto todos os olhos se voltavam para ele. Ele não estava apenas pedindo desculpas, estava se confrontando com seus próprios demônios e a verdade insuportável de um sistema que falha. As forças políticas, que representavam a escuridão da manipulação, se agitavam nas sombras, prestes a intervir, enquanto a pergunta sobre o que realmente significava justiça ecoava nas mentes de todos. As palavras ainda não ditas pairavam no ar, e o futuro parecia incerto. O coração no tribunal batia no ritmo da expectativa, cada espectador segurando a respiração, enquanto o general, agora vulnerável em sua posição de poder, olhava nos olhos do jovem. O que aconteceria depois? O peso da verdade estava prestes a ser revelado. Mas por qual preço? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava denso, como se a tensão pudesse ser cortada a facão. Todos os olhos estavam fixos no general, agora ajoelhado. Sua presença de autoridade manchada pela vulnerabilidade. Uma onda de murmúrios emergiu da multidão, um sussurro coletivo da incredulidade. O jovem algemado olhou para ele, os olhos cheios de um choque que ia além do medo. Algo estava prestes a romper os limites da realidade. Então, um estalo agudo cortou o silêncio. Um eco distante que rapidamente se transformou em um grito agudo e estridente. O som veio da porta do tribunal. Um homem de terno escuro, com a respiração descompassada, irrompeu no recinto, interrompendo o momento que deveria ser solene. Seus olhos, cheios de desespero, buscavam a atenção de todos. "Chega! Isso não pode acontecer aqui!" gritou enquanto apontava para o general. A sala paralisou. Todos os olhares se voltaram para o intruso. E o general, mesmo de joelhos, sentiu o peso da adversidade aumentar. Os lábios do jovem algemado tremiam em confusão. Sua indignação eram visíveis em cada músculo do corpo. O homem com a voz trêmula revelou: "Eu sou o irmão dele." O murmúrio da multidão transformou-se em um rugido quase ensurdecedor. O general ergueu o olhar, a incredulidade estampada em seu rosto. Tudo o que ele havia construído, toda a disciplina, toda a carreira, agora uma casa de cartas prestes a desmoronar. O jovem algemado, sem palavras, apenas virou a cabeça lentamente, como se tentasse absorver cada camada do que acabara de ouvir. O homem de terno continuou: "Vocês não entendem. Ele é inocente. Eu vi quem realmente fez isso." A sala virou um mar de caos. As acusações e defesas que haviam sido cuidadosamente montadas agora pareciam fracas diante daquela revelação devastadora. O general, que sempre controlou tudo ao seu redor, se viu à mercê de um destino que não podia manipular. O público palpava a liberdade e a verdade como algo quase palpável e, ao mesmo tempo, distante. "Chega de mentiras", o homem continuou, agora em tom carregado de emoção. "Eu trabalhei com os verdadeiros culpados. O sistema que você protege é uma farsa. Estou aqui para expor a verdade." Ele se virava, lançando olhares desafiadores para serem aceitos ou condenados. Diante disso, a jovem advogada sentiu seu coração acelerar. Sua mente fervilhava com possibilidades. Com o peso da responsabilidade, ela sabia que tinha que agir rápido, mas de que forma poderia contestar um testemunho tão explosivo? O general estava em um predicamento não esperado. A lealdade sua, não mais diante de um tribunal, mas diante de um homem que até então parecia apenas um inimigo. "O que você sabe?" o general perguntou, sua voz rouca. As palavras eram armas. Ele também queria controle em meio ao caos. Mas o homem do terno não hesitou. "Eu sei que você sabia de tudo. Você os protegeu." Os olhos do general se arregalaram enquanto a sala se tornava um furacão. O desmoronamento da verdade se tornava visível. Um projeto de vida desfeito. Ele estava no cerne de uma tempestade que poderia levá-lo pela correnteza da traição. O que antes parecia uma luta de poder, agora se transformara em algo muito mais pessoal. Uma batalha por honra, pelo que os seres humanos realmente valem.
Amor, lealdade, verdade. Tudo caía por terra, enquanto o tribunal se tornava um campo de batalha emocional. E as perguntas permeavam o ar. Quem era o verdadeiro traidor? Quem realmente poderia ser confiado? No calor da revelação, o futuro se tornava nebuloso e a única certeza era que aquele momento mudaria tudo. Naquela tensão, o verdadeiro jogo do poder havia apenas começado. O caos se instalou como uma tempestade, as vozes se entrelaçando em gritos murmúrios, uma cacofonia de emoções. A sala do tribunal, antes um espaço de poder e controle, agora vibrava com a tensão de segredos prestes a serem revelados. O general, arqueado, viu seu mundo se desmoronar enquanto o homem de terno, descrito como o irmão do jovem algemado, trazia à tona um enigma que mudaria tudo. Diante da incredulidade, um novo corpo entrou na sala com uma rapidez surpreendente. Era uma mulher, sua presença forte, os cabelos escuros presos em um coque. Ela carregava uma pasta volumosa, o olhar determinado, como se soubesse que a hora da verdade estava se aproximando. O público silenciou novamente, intrigado com a nova figura. "Eu sou a testemunha que você precisa", ela exclamou, a voz firme perfurando a tensão. O homem de terno, com o semblante em choque, girou para ela. "Você? O que você tem a dizer?" As palavras reverberavam na sala, carregadas de desconfiança e curiosidade. A mulher respirou fundo, aproximando-se do centro, os olhos ardendo com determinação. "Eu conheço a verdade por trás de tudo isso, e não sou apenas uma testemunha, sou a irmã dele também." Um novo murmúrio percorreu a sala como um vento gélido. O jovem algemado, inicialmente incrédulo, agora parecia desconcertado, como se suas certezas ruiu-se. Olhou para a mulher, a expressão de confusão, se transformando em esperança e raiva. O general cedeu um passo para trás, sua feição pálida. Todo seu mundo desmoronava em um instante. Ele, que sempre teve sob controle todos os aspectos da vida militar, agora se via em um mar de incertezas. "Você está mentindo!" Sua voz soou áspera, mas interiormente o tumulto que sentia era palpável. A mulher não se intimidou. "Eu mentiria sobre quem? O sistema já fez isso." Seu olhar se fixou no general, como se provocasse algo mais profundo nele. "Você se esqueceu de que o amor também é uma arma. E hoje vou usar essa arma para expor tudo." As palavras dela, carregadas de emoção, faziam aqueles que estavam presentes sentirem a gravidade de sua verdade. Ela levantou a pasta e começou a folhear os documentos. "Aqui estão provas que ligam você aos reais responsáveis, a corrupção e os jogos de poder em que você esteve envolvido. A verdade não pode mais ser ignorada." As folhas se espalharam pelo chão, como se imagens de passado tivessem chegado para assombrar o presente. O silêncio era uma pressão, um grito comprimido que fazia o salão pesar. O general, agora uma sombra da figura militar intocável que todos conheciam, novamente sentiu o peso do medo e da indignação. Que verdade era essa? Um traidor entre eles? "Ela tá louca. Você não pode acreditar nela." Ele tentava recuperar o controle, mas sua voz se quebrava. O público, dividido entre a dúvida e a compaixão, se movia inquieto.
A mulher deixou cair um papel que revelava um nome familiar. O mesmo sobrenome que estava nas perguntas de segurança e de lealdade que assombravam o general. O silêncio se pronunciou mais uma vez. Juan Monteiro, ela pronunciou, a voz agora carregada de emoção. Você sabia que ele estava por trás das verdadeiras ações desprezíveis, não é? E agora ele tem você como um alvo. Um choque correu pela sala. A revelação era como um golpe mortal. O general se sentia exposto, vulnerável. Por que aquele nome o fazia suar frio? O jovem algemado encarou o general com uma nova luz. O que mais haveria naquela história que não sabia? Você me traiu. Seu sussurro carregava um peso que podia ser sentido por todos. O que você escondeu? As palavras da mulher eram um sussurro cortante entre os ecos da sala, revelando que o jogo de poder nunca foi o que parecia. O general, agora cercado, lutava com os últimos vestígios de sua dignidade. E antes que a verdade se desenrolasse completamente, um celular sorriu. Um toque inconfundível ecoou e interrompeu o clima tenso. A mulher sacudiu-se, o olhar se escurecendo. Não, não agora, sussurrou, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. A tela iluminada revelou uma chamada de vídeo com um número oculto. A tensão aumentou, a expectativa pairava no ar. Você não tem ideia do que está para acontecer, ela declarou, a voz trêmula. E no brilho da tela, uma nova camada de mistério se desdobrava. Uma revelação que alteraria não só o futuro, mas o próprio sentido de cada vida ali presente. A imagem se aproximava, e com isso o caminho para o que parecia ser um desfecho explosivo se tornava mais claro. Quem estava realmente manobrando os fios dessa marionete chamada vida? Todos olhavam atentamente, o tempo parando, esperando que a verdade viesse à superfície. E a pergunta ecoava na mente de todos. Quem realmente estava no controle? A tensão no ar era palpitante. Um chiado nervoso reverberava entre os presentes. Todos os olhos fixos no celular, como se o mundo em volta estivesse em pausa, enquanto a mulher encarava a tela. Não, não agora. Suas palavras eram um sussurro sufocado, e a sala parecia exercer uma pressão insuportável sobre os peitos de todos. O brilho frio da tela, refletindo a angústia em seu rosto, prenunciava a chegada de uma nova tempestade. Quando a imagem apareceu, a sala foi tomada por um silêncio sepulcral. Uma voz familiar ecoou do outro lado da linha, nítida e cheia de poder. Você nunca deveria ter se metido nisso. O tom era de uma frieza calculada, uma presença tão ameaçadora quanto uma sombra. O rosto que apareceu na tela era de um homem que todos ali conheciam bem, Juan Monteiro. O nome que havia sido mencionado como verdadeiro culpado agora se tornava um rosto, uma voz que parecia comandar respeito e temor. Mas a surpresa não parou por aí. Você pensou que poderia me desmascarar. Ele continuou, um sorriso torto se expandindo em seus lábios. Mas eu sempre estou um passo à frente. A sala estremeceu. O murmúrio da multidão cresceu em intensidade. O general, que a momentos se mostrava vulnerável, soltou um riso nervoso, uma mistura de incredulidade e raiva. Como você? Quando você saiu da sua toca? Juan riu, um som profundo e vingativo. Ah, general,
Você realmente acha que pode me prender? Eu criei esse sistema. As palavras dançavam com uma arrogância incômoda, e a jovem advogada, que ficou inicialmente em choque, agora parecia lutar contra o turbilhão de emoções que estava tomando conta de seu corpo. Você não está aqui apenas para me ameaçar? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Estou aqui para ajudar. A voz de Juan caiu de tom. Uma transformação que fez todos na sala se presos em um fio de tensão. Você sabia que o seu jovem amigo está muito mais envolvido do que imagina, certo? O olhar do jovem algemado mudou de confusão para terror. O que você quer dizer com isso? Sua voz se quebrou. Ah, você não sabia. O riso de Juan foi como um raio cortando a escuridão. Você é parte do plano desde o começo. Cada movimento, cada acusação, estava orquestrado para levá-lo a este momento. Você e sua família têm mais ligação comigo do que jamais imaginou. O impacto da declaração fez a respiração de todos na sala falhar. O jovem algemado palpitava entre a incredulidade e a possessão. Você está mentindo! Meus pais! Seus olhos estavam marejados. A esperança esvaía-se rapidamente. A jovem advogada segurou seu braço, um gesto de apoio, mas ela mesma estava em estado de choque. A cena se desenrolava como um pesadelo em câmera lenta, cada palavra de Juan como uma explosão em seu interior. Seus pais, seus avós, todos estavam envolvidos em um jogo maior. Você é um peão, meu caro, Juan decretou, com um brilho sinistro nos olhos, enquanto observava o desespero aumentar na sala. E eu sou o rei! A revelação ressoava como um trovão. O general, normalmente tão inabalável, agora se via na linha de frente da destruição, não só de sua carreira, mas de sua vida. Você está mentindo! Gritou, mas a fragilidade de sua voz traía sua segurança. O público começou a murmurar, as vozes se entrelaçando em uma confusão de incredulidade. Quem é você realmente? A mulher perguntou, agora com a determinação de uma fera ferida. Qual a sua verdadeira ligação com tudo isso? O sorriso de Juan se alargou, e ele parecia saborear cada segundo da apresentação de seu jogo. Sou tudo o que você não consegue ver. Ele respondeu, seu olhar penetrante atravessando a sala como uma faca. E agora é hora de os verdadeiros culpados enfrentarem a música. Ela olhou ao redor, o caos ganhando contornos físicos e emocionais, cada espectador se sentindo emaranhado em uma teia de mentiras. A verdade que antes parecia estar ao alcance, agora se desenrolava de maneira assustadora, um labirinto de traições e alianças ocultas. O futuro era nebuloso e um novo horizonte de consolações se abria. Como a imagem de Juan se desvanecia da tela, ele disse uma última frase que pairou no ar, como uma bomba. Em breve, todos vocês descobrirão quem realmente controla este jogo. Preparem-se, pois a verdadeira tempestade está apenas começando. O silêncio pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Os olhos, antes fixos no celular, com a imagem ameaçadora de Juan Monteiro, agora se voltavam uns aos outros, buscando respostas, como se a verdade pudesse ser trocada em olhares furtivos. A sala do tribunal igualmente se tornara um campo de batalha, e o general, mesmo de joelhos, parecia perdido em meio à confusão que se desenrolava. Mas aconteceu algo ainda mais surpreendente. Um súbito ruído de metal se chocou contra o chão frio do tribunal, ecoando como um sinal de alerta. As portas de vidro se abriram com um estrondo,
E em uma entrada triunfal, uma figura alta e imponente atravessou o umbral. Era um homem de terno, mas não qualquer terno. Era o tipo de vestuário que gritava poder e controle. Com uma expressão serena, mas intensa, ele caminhou diretamente para o centro da sala. Chega, Juan! Sua voz estalou como relâmpago em uma tempestade. Ele era conhecido por todos, um influente político da região, envolvido em diversos escândalos. Era o último rosto que todos esperavam ver ali. Mas uma expressão de determinação no seu olhar sugeria que ele estava ali para desmantelar os jogos que atormentavam aqueles presentes. Juan, agora na tela, hesitou. Você! O que você está fazendo aqui? O desconforto na sua voz era palpável, como se o próprio chão estivesse se movendo sob seus pés. Eu estou aqui para revelar a verdade que você tenta enterrar. O político girou seu olhar para o público, que mantinha a respiração suspensa, absorvendo cada palavra. Você não entende. Isso não é apenas um jogo. É uma guerra. Juan replicou, mas a divisão na sala estava clara. A mulher de cabelos presos se aproximou, ainda extasiada por todas as suas revelações, e gritou: Você conhece a verdade. Quem é você realmente? O homem interno sorriu, e naquele instante, uma nova camada de tensão se instalou. Eu sou o que sua família não conseguiu proteger, respondeu ele, e a sala emudecera novamente, como se todos naquele tribunal finalmente percebessem a gravidade do que estava sendo dito. Sou o que protege os inocentes. O verdadeiro responsável por toda essa trama é alguém que você conhece muito bem. Juan parecia cada vez mais nervoso, sua expressão se contorcendo ao tentar contra-atacar. Você está mentindo. Você foi responsável por tudo isso. Fecharam-se as linhas de batalha. E você é um peão, preso em um jogo de xadrez que não compreende. O político interrompeu. E agora todos os olhares se voltaram para ele, como se esperassem a revelação de um mistério guardado a 7 chaves. E então, num ato que desafiava todas as expectativas, ele se virou para o jovem algemado. Você não faz ideia do quão próximo está da verdade. O que você não sabe é que a sua própria vida está interligada à história que sempre esteve nas sombras. Sou seu verdadeiro pai. Um choque coletivo atravessou a sala, como se um terremoto tivesse rasgado a realidade. O jovem, antes repleto de indignação, agora enfrentava uma identidade que nunca soubera. O olhar dele mudou rapidamente de raiva para confusão, as emoções conflitantes estampadas em sua face. O quê? Você? Você está mentindo! O desespero pulsava na sua voz. Não, meu filho, não estou. Você nasceu no meio de um tumulto que eu me comprometi a apagar. Mas não posso ignorar essa traição. A intensidade da revelação fez com que o tribunal se tornasse um caldeirão de murmúrios. Os olhares se embaralhavam. A trama que antes parecia clara, agora se tornara uma rede confusa, cheia de fios entrelaçados. Isso é impossível. O general exclamou, a voz tremendo, como se sua própria sobrevivência dependesse da sua negativa. O súbito revés o obrigou a se perguntar quantas camadas de mentira sua vida tinha. Enquanto a confusão reinava, o homem de terno completou. Estou aqui para erradicar essa corrupção. Você é parte dessa história, mas pode ser a chave para a verdade. Escute seu coração. O caminho da redenção começa agora. A sala, antes um mar de certezas, agora
estava repleta de novas perguntas e segredos. Quem era realmente o general? O que mais havia escondido? O futuro, antes nebuloso, tornara-se um campo de batalha, e enquanto o eco da revelação pulsava como um tambor, soava a promessa de que a verdadeira tempestade apenas começava a se formar. Quais impactos ocasionaria tudo isso? O que viriam a descobrir? O silêncio esmagador da sala do tribunal foi cortado por um som gélido, um estrondo repentino, seguido do estalido da madeira ao se partir. Todos os olhos se voltaram para a porta, que se abriu violentamente e deixou entrar um grupo de policiais, fardados e armados, como uma tempestade prestes a invadir a calma enganadora. A tensão atmosférica se acumulava, palpável, como se um relâmpago estivesse prestes a atingir o chão. "Todos no chão!" gritou um deles, ressoando como um trovão, e o caos se espalhou. O jovem algemado, paralisado entre a incredulidade e a fúria, mal teve tempo para processar a revelação de seu verdadeiro pai antes que a situação se tornasse mais perigosa. O general, ainda de joelhos, sentiu um frio correr por sua espinha enquanto os policiais avançavam, suas armas apontadas. Uma pavorosa realidade começou a se desenhar. "Estamos aqui cumprindo um mandado de prisão contra o general Rodrigues", anunciou o policial, e uma onda de murmúrios percorreu a sala. A reviravolta se tornava cada vez mais intensa, abrindo uma fissura como se o chão sob seus pés os estivesse engolindo. O general agora tinha que encarar não apenas a traição de Juan, mas a possibilidade de ser preso diante de todos que um dia o veneraram. "Isso é um erro", ele tentou protestar, a voz embargada pelo medo e pela incredulidade. Os olhares piscavam entre ele e o jovem que, apesar de ainda sentir a dor da traição, sentiu uma onda de vingança pulsar dentro de si. O detetive se aproximou, olhos cinzentos como aço, e sem cerimônia, prendeu as mãos do general como algemas, capturando o desejo de poder que ele lutava para manter. "Errado? Você realmente acredita que pode agir impunemente?" O detetive disparou, enquanto a tensão se acumulava. "O que você fez merecia muito mais que apenas um tribunal. Este é o resultado de anos de corrupção." Mas como se a história quisesse se entrelaçar de forma ainda mais trágica, um novo fator entrou em cena. A mulher de cabelos presos, ainda portando documentos nas mãos, avançou, a determinação cimentada em seu olhar. "Esperem!" gritou, e sua voz cortou a agitação. "Eu tenho as provas. Vocês precisam entender a verdade sobre o que realmente aconteceu." Ao abrir a pasta, papéis começaram a voar pelo ar, como folhas apanhadas por um vento forte. Contudo, em meio ao furor, uma folha atraiu a atenção de todos. O logotipo de uma organização clandestina que ninguém sabia que existia. O ar estava carregado de mistério e uma nova camada de terror se desenrolava ali. Essa organização envolve muito mais do que apenas o general ou Juan. Ela controla tudo. A sala parou. Todos estavam agora suspensos no abismo de novas verdades. Foi nesse momento que o jovem algemado encarou a mulher e exclamou: "Isso não pode ser verdade. Quem mais está envolvido?" Ela olhou nos olhos dele e a expressão de medo e confusão deu lugar a um semblante de entendimento, como se uma peça do quebra-cabeça estivesse finalmente se encaixando. "Eu não saberia como te dizer, mas sua mãe, ela era parte disso. Tudo foi encoberto por anos. Cada palavra
Era uma faca, cortando através do caos. O lamento coletivo explodiu no ar, um tumulto de sentimentos misturados que deixava cada presente em um estado de choque. Um eco de incredulidade preenchia a sala. O jovem teve que se apoiar na mesa do tribunal, enquanto suas pernas falhavam sob o peso do que acabara de ouvir. Não, não pode ser, sussurrou, e uma fúria crescente queimava em seu interior. Os olhares também se voltaram para o general, cujas feições estavam agora distorcidas pela culpa e pela necessidade de defesa. Eu nunca soube. O que você está dizendo é impossível, ele gritou, mas a máscara de autoridade começava a rachar. A detetive que liderava a prisão não hesitou. Então talvez você devesse ter investigado melhor, apontou, a voz firme como aço. E assim, enquanto a confusão reinava e os ecos de revelações tremendas ressoavam entre os presentes, a sala do tribunal se tornava um campo de batalha emocional, onde os corações se despedaçavam e alianças se desfaziam em meio à tempestade de segredos. O futuro estava mais nebuloso do que nunca. E a única certeza era que a luta pela verdade estava lançando seus primeiros e ressonantes ecos de mudança. Nesse redemoinho caótico, a única pergunta pairava na mente de todos. Quem realmente controlava os fios desse jogo? E a descoberta de novos segredos apenas sinalizava que a verdadeira batalha estava apenas começando. O silêncio na sala do tribunal era opressivo, como se o ar tenso estivesse preso na garganta de cada presente. A revelação da mulher sobre o jovem algemado ser filho do político reverberava com um peso insuportável, e os olhares se entrelaçavam em um emaranhado de emoções. Raiva, confusão e uma crescente sensação de traição. Enquanto a confusão se instalava, um tremor foi sentido na sala, um sutil movimento no chão que antecipava algo maior. Então, em um estrondo ensurdecedor, as luzes do tribunal falharam, mergulhando tudo em uma escuridão momentânea que foi cortada por um grito agudo. Cuidado! Uma sombra se lançou em direção ao palco central. E a sala se iluminou novamente, revelando um homem em um capuz, brandindo uma arma com uma expressão de desespero. O caos explodiu como um vulcão, gritos e vozes se misturando em um clamor de pânico. Todo mundo para baixo! O intruso urrou, a voz tremendo de adrenalina e fúria. O jovem algemado, que estava em choque, percebeu que o intruso se movia na direção dele. Um vazio abrangente se formando em seu estômago. A realidade estava se distorcendo, cada segundo sentindo como uma eternidade. As mulheres gritaram, e os policiais rapidamente tomaram posição, mas eram só sombras frenéticas em meio ao horror. O general, ainda tentando segurar sua dignidade, se lançou para a frente. Não faça isso. O que você quer? A bravata dele soava fraca diante da iminente catástrofe. Eu quero a verdade! O homem gritou, e ao mesmo tempo que falava, sua mão se ergueu, apontando a arma para o general. A tensão era palpável, como se a sala estivesse prestes a explodir em pedaços. Só a verdade. E você, general, possui tudo com uma camada de mentiras. Os presentes paralisaram-se nos seus lugares, o medo paralisando os músculos até que a advogada gritou: "Não, você não pode!" e deu um passo à frente.
o olhar firme, exigindo atenção sob um pálido resplendor de bravura. O intruso hesitou, confuso, como se estivesse tentando encontrar seu próprio norte em meio ao labirinto de emoções. Você não pode se embrenhar nesse território. Isso não é uma solução. Ela insistiu, sua voz cortando através do pânico. E então, em um giro chocante, o jovem algemado, em um gesto inesperado, se liberou das algemas que o prendiam, arrancando-as com um impulso desenfreado. Chega! Se você quer a verdade, eu também quero! Como uma corrente elétrica, suas palavras dispararam entre a multidão, e o homem com a arma abaixou brevemente a visão. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Você está disposto a arriscar tudo? O intruso perguntou, a voz bem mais baixa, saturada de tensão. Sim, eu quero saber. O jovem respondeu, a determinação acendendo uma centelha no olhar. Mas nesse mesmo instante, a verdade atingiu com uma força catastrófica. Não é só o filho dele. A mulher que se apresentou como irmã antes gritou, sua voz ecoando pela sala. Você é também filho de Juan, o que significa que você estava destinado a fazer parte deste jogo o tempo todo. As palavras caíram pesadas como um martelo. O jovem, chocado, olhou nos olhos da mulher, a fúria e a mágoa lutando por espaço em sua expressão. O homem, com a arma, estava tão paralisado que mal conseguiu aceitar a gravidade das revelações. O jogo de manipulações, que parecia ter um controle claro, se tornou um mar de confusão. As conexões, os laços de sangue, os segredos se entrelaçavam enquanto a verdade escorria como óleo em água. A verdade é que isso tudo foi uma grande orquestração e eu sou parte desse ciclo. O jovem clamou, sensação de resistência pulsando em suas veias. O general debilitado chegou a balbuciar palavras sem sentido, enquanto sua vida inteira se desmoronava ao redor dele. Então, de repente, uma nova figura emergiu da escuridão da sala. Uma mulher com uma presença arrebatadora e um ar de autoridade inconfundível. O breve olhar que cruzou entre ela e o homem com a arma lançou um eco de reconhecimento intenso. O que você está fazendo, irmão? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e conforme a verdade se desdobrava em explosões de revelações, cada um começava a entender que tinha desempenhado um papel que jamais poderia imaginar. E no meio daquele tumulto emocional, a única certeza que restava era que a verdadeira batalha pela verdade ainda estava apenas começando. Nas palmas de todos, o futuro se tornara uma roleta imprevisível. A sala do tribunal tremia, e a única pergunta que ecoava com a força de um trovão era: até onde você iria para desenterrar a verdade? O silêncio opressivo na sala do tribunal foi dilacerado por um som ensurdecedor. Um disparo ecoou, a bala cortando o espaço como um relâmpago em dia claro. O rosto do jovem algemado se transformou. A confusão e a angústia mudaram para um terror visceral. Os olhos do homem encapuzado estavam fixos no general, mas o destino tinha outros planos. Um segundo disparo seguiu, mas não atingiu o alvo. Ao invés disso, o intruso cambaleou, atingido por uma força invisível, caindo ao chão como uma marionete com os fios cortados. A sala se transformou em um frenesi. Gritos, o som do metal se chocando com a madeira ao chão,
A energia elétrica da desordem perforava o ar. E então, como um frenesi de cores, a figura da mulher de cabelos presos surgiu novamente, derrubando papéis e documentos ao chão. "Parem! Ninguém precisa morrer!" gritou ela, seu olhar gamescada entre pânico e determinação. Ao mesmo tempo, as pessoas ao redor se afastaram, deixando espaço em torno do intruso, que agora estava imóvel, um corpo no meio de uma tempestade. Mas o mais insólito ocorreu quando o homem encapuzado, ao invés de sucumbir, começou a se levantar lentamente. O capuz escorregou de sua cabeça, revelando um rosto conhecido por mais de uma pessoa na sala. Era o irmão gêmeo do jovem algemado. Um choque cortante pairou no ar. "Você!" exclamou o jovem, os olhos arregalados, a revelação devorando seu entendimento. "Sim, sou eu. E estava tentando salvar você", o irmão disse, a voz tensa. As palavras chegaram como uma facada, desdobrando uma trama de segredos perfeitamente entrelaçados. O público se convulsionou em murmúrios descontrolados, cada espectador debatendo a complexidade do que acabara de ouvir. "Mas como você?" A advogada falhou em terminar a frase. "O pai de vocês?" Havia muito mais em jogo do que todos sabiam. "Eu queria intervir antes que todo esse caos começasse. A conexão com Juan não é o que você imagina." O clima na sala se tornava palpavelmente ácido, a revelação corrompendo a percepção que todos tinham. "Ele não é seu pai", a mulher de cabelos presos murmurou, o olhar pesado de uma dor ancestral. "Eu sou." Bursting with disbelief, the room held its breath. The tremors of disbelief sent rippling through the audience as the seeds of betrayal rooted deeper. O outro irmão hesitou, como se a verdade acabasse de apresentá-lo. "Isso não pode ser verdade. Você não pode", gritou ele, as emoções dele curvando as feições. "Sim, pode. Você nunca soube quem realmente temos por trás de tudo isso. E é hora de você descobrir." Uma nova camada de horror e desespero cobria a sala, cada um lutando para compreender a nova perspectiva. "Então, qual é a sua real ligação com Juan?" O general conseguiu articular, seu olhar vazio com medo. O irmão gêmeo esboçou um sorriso, mas não havia alegria nele. "Juan sempre soube que poderiam nos separar. Ele sabia que, se um de nós se tornasse sucessor, o outro seria limado. E eu o ajudei nas sombras." As revelações sacudiram a sala como um furacão, um vendaval de lealdade e traição emaranhados nos fios da vida. O gêmeo voltou-se para o jovem algemado, quase com um pedido de desculpas nos olhos. "Vocês não têm ideia do que realmente enfrenta fora deste tribunal. E eu não posso deixar isso acontecer." Antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão de tiros tomou o ar. As balas ricochetearam em volta, e a sala apanhou o terror em um grito coletivo. O jovem, agora ciente de que seu mundo estava prestes a mudar de novo, se viu sem escolhas. Ele correu em direção ao seu irmão. Mas ao levantar a mão, um terceiro disparo ecoou. O que acabara de acontecer poderia muito bem ser o colapso de uma linha de vida. E a única certeza era que nem todos sairiam ilesos daquela tempestade. As únicas perguntas que restavam eram: quem realmente estava em controle? E a verdade finalmente seria revelada. E a que preço? O estrondo do disparo ainda reverberava nos tímpanos de todos. A adrenalina correndo como veneno nas veias. O homem encapuzado, tenso e perigoso,
estava ali, determinado, mas vulnerável. O jovem algemado, agora ciente da complexidade de sua linhagem, era um campo de batalha entre sua recente ira e o turbilhão de emoções que jorravam de seu passado. Ele mal podia processar a força de cada revelação, e o tempo parecia se arrastar em uma espiral de caos. Mais tiros soaram, e o eco da loucura brilhava como um farol em uma noite de tempestade. A sala explodiu em gritos ensurdecedores, as pessoas em pânico se espremendo em direção às saídas, mas um novo choque estava prestes a se desenrolar. O irmão gêmeo, caindo ao chão, fez um movimento repentino, suas mãos deslizando para fora do capuz e revelando uma cicatriz em formato de raio em sua têmpora, um emblema do poder que ele nunca soubera que possuía. Você precisa entender, tudo isso é um jogo. O general, ainda se recuperando daquele tsunami de revelações, depois não podia acreditar no que estava vendo. O que você está dizendo? Que jogo é esse? Sua postura de autoridade havia se desfeito, transformando-se em puro desespero. O irmão encapuzado, agora com os olhos cheios de um mar de tumultuados sentimentos, respondeu: Nossos pais, eles não eram quem você pensa. Eles estavam envolvidos com uma organização secreta que controla tudo, e o destino de todos nós estava selado desde o nascimento. As palavras reverberaram, pairando no ar como um truque de mágica desvelado, enquanto a mulher de cabelos presos, ainda em estado de choque, buscava respostas que agora pareciam essenciais para a sobrevivência. Mas o que isso tem a ver com tudo? Estamos todos presos nesse ciclo. E o que fazer a respeito? Sua voz tremia. Mas havia uma nova força na determinação dela. Eles cuidam de tudo nos bastidores, manipulando vidas e destinos. A verdade que você busca está enterrada sob uma montanha de mentiras, continuou o irmão, seu olhar fixo no jovem. Um novo silêncio tomou conta da sala, um momento de respiração tensa, onde cada palavra contava. Ah, e tem mais, ele acrescentou, uma expressão sombria cruzando seu rosto. Você é, de algum modo, uma peça essencial desse jogo. O projeto sempre foi que você assumisse o controle. A revelação cortou através da confusão como uma espada afiada. O jovem algemado nutria raiva e medo, mas agora tinha que enfrentar o que significava ser escolhido. Mas por quê? O que Juan tem a ganhar com isso? As perguntas escapavam de seus lábios, cada palavra uma tentativa de entender a complexidade do labirinto em que todos se encontravam. Porque ele precisa de você para completar o ciclo. A afirmação ressoou na sala, onde o terror crescente se misturava ao sentimento de cumplicidade. Ele planejou tudo. E você é a chave. O desespero do jovem atingiu o ápice. Não, eu não sou parte disso. Eu quero ser livre. Quero ser eu mesmo. E então, como um eco distante de uma tempestade se formando, a sala tremeu com um estrondo ainda mais profundo. A porta do tribunal se abriu abruptamente e todos viraram a cabeça, os olhares repletos de expectativa e pavor. Ninguém se mexa! Gritou uma nova voz autoritária. Mas ninguém podia esperar o que estava prestes a acontecer. Uma figura alta e angulosa apareceu na entrada. E ao absorver a cena caótica, um semblante conhecido exclamou. Estava esperando a hora certa. O rosto dele era familiar, mas a expressão não condizia com qualquer lembrança anterior.
Era Juan, não o homem que todos pensavam estar no controle, mas alguém mais profundo, um espectro de um passado que moldava presentes. No final, vocês nunca entenderão quem eu realmente sou. Tudo, as mentiras, os jogos, suas vidas, era para preparar o terreno para o que está por vir. Suas palavras caíram como um pano frio sobre a multidão, e a tensão aumentou, pulsando como um coração em estado de colapso. E agora, todos vocês estão em um jogo que não conseguem compreender. Enquanto o pânico preenchia a sala, uma nova camada de traição emergia nas sombras. As revelações estavam apinhadas de um entrelaçar de histórias e segredos, e como um relâmpago atravessando um céu escuro, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Quem estava realmente no controle? E mais importante ainda, quem sairia ileso daquela tempestade definida por segredos e traições? As respostas ficariam suspensas na expectativa do desfecho imprevisível que continuava a desabrochar. O caos que tomou conta do tribunal não estava apenas nas mãos do intruso, mas saltava aos olhos de cada um que ali estava. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. O jovem algemado fixou o olhar no seu irmão, a confusão em seu rosto refletindo a dor que pulsava em seu coração. Ele pensou em todas as mentiras que o cercavam, em como sua vida parecia uma peça de teatro, onde cada um desempenhava o seu papel, mas agora as cortinas estavam prestes a ser puxadas. Eu estou aqui para ajudar. O irmão gêmeo disse, a voz tremendo, mas firme. Tudo isso é parte de algo muito maior. Nós somos apenas peões nesse tabuleiro. A revelação era como uma bomba, estourando em meio ao silêncio pesado. O general, que antes parecia um monstro quase imbatível, agora era apenas um homem cercado por verdades que o esmagavam. Não, isso não pode ser verdade. Você não faz ideia do que está dizendo. O general se ergueu, mas sua autoridade já não tinha o mesmo peso. O público assistia, boquiaberto, dividido entre a compaixão pelo jovem e a aversão ao homem que durante tanto tempo fingiu ser uma rocha inabalável. Foi então que um novo estrondo irrompeu na sala. O irmão encapuzado, agora desmascarado, fez um movimento em direção à porta, a arma em sua mão, tremendo. Seja coerente, Juan. Você não pode continuar nesse ciclo. As emoções fervilhavam, e a sala ganhou vida de uma forma que ninguém esperava. O detetive e os policiais tomaram uma posição defensiva, prontos para a ação, enquanto o intruso hesitava. Em meio a isso, a mulher de cabelos presos avançou, com os papéis na mão. Esses documentos provam a verdade, e não podemos mais continuar com essas mentiras. Temos que quebrar esse ciclo de dor. Sua voz ecoou, piscando esperança na penumbra. Ela estava disposta a lutar. O jovem algemado, sua mente confusa, viu na determinação dela um reflexo da própria necessidade de defender sua verdade. Ele tomou a frente, respirou fundo e declarou: basta, eu não sou um peão, sou mais do que isso. A energia na sala mudou. Um tilintar de coragem cortou o ar. Ele se virou para o general, cuja expressão era agora uma mistura de arrependimento e desespero. A verdade voltou como um vendaval, carregando ecos de revelações. Minha mãe e você, general, sempre souberam.
Mas agora é hora de corrigir esses erros. Ele não hesitou e, em um gesto impulsivo, abriu a porta de saída, liberando todos da prisão emocional que os mantinha cativos por tanto tempo. A sensação de liberdade pairava no ar, embora o futuro ainda estivesse envolto em sombras. O silêncio foi interrompido por disparos para o alto. A polícia estava pronta para agir. É agora. Ninguém precisa mais morrer. O detetive gritou e, no frenesi de tensão, as verdades começaram a surgir, uma após a outra, como ondas se quebrando na praia. João olhou em volta, sentindo o peso do momento. Você pode tentar ser o maestro desse jogo, mas a música final será sempre a verdade. O jovem algemado, recobrando a confiança, ergueu-se e olhou para todos os presentes. Vamos acabar com isso, juntos. Os murmúrios se intensificaram. A multidão estava pronta para a luta final. Juntos, eles formaram um círculo de força em torno do jovem, um símbolo de união contra a opressão. Enquanto a luz invadia a sala do tribunal, armada de esperança, uma nova era parecia surgir entre eles. E assim, enquanto a tempestade continuava a formar sua fúria ao redor, a sala se enchia de promessas de mudança. Todos viam que, mesmo no meio do caos, a verdade poderia eventualmente prevalecer. Mas essa não é a conclusão de tudo. A verdade ainda pode surpreender e mudar destinos. Essa história vai longe e você não quer perder a próxima parte. Então, escute bem. Você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Se você ama a história e quer mais, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o futuro dos nossos personagens. Compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho épico. Você faz a diferença.